O Senhor nos levou até um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e eu quero fazer uso dessa palavra a partir do versículo de número 37 a seguir. Um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. A própria palavra nos traz até um título sobre as primeiras convenções, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 37. E eu vou ler até o versículo de número 47. São 10 versículos para que nós venhamos meditar e receber aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos revelar aqui nesse momento. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E ele lhe disse, Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se havia de salvar. Louvado seja Deus, querido. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. A gente fica maravilhado, né, quando começa a ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, começa a receber, né, essa palavra profética. Isso nos dá até um tremor, nos faz sentir desejo, vontade, né, de participar daquela igreja primitiva. Começamos a imaginar como que era a igreja primitiva, como que era a primeira igreja, né? Como que os irmãos se portavam. A Bíblia diz que eles estavam juntos, eram alegres, né? Tinham muitas coisas em comuns, né? Repartiam, comiam juntos, se alegravam juntos, estavam na presença de Deus juntos, supriam necessidades juntos. Louvado seja Deus. Isso é a igreja. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus nos traz esse texto aqui hoje, né? Nos traz essa palavra ao coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos é um dos livros, né? Alguns titulam como livro do Espírito Santo, livro dos atos que os apóstolos fizeram, livro do cumprimento da promessa de Deus, né? Da descida do Espírito Santo, a festa do Pentecoste, quando todos estavam ali reunidos e, de repente, aquele vento, né, invadiu aquela casa e eles foram cheios do Espírito Santo
e receberam uma promessa essa que o Senhor tinha vos dado, né, antes de ascender ao céu. E tudo aquilo que Deus tinha falado aos seus discípulos, tudo aquilo que Deus tinha prometido, estava se cumprindo na vida deles. Um novo ciclo, né, iria se iniciar na vida da igreja, na vida dos apóstolos. Outras coisas iriam acontecer, os sinais, né, que foram registrados lá no livro de Marcos, né, quando nós lemos ali Marcos capítulo 16, o Senhor falava para eles sobre sinais, né, que os sinais, né, acompanhariam aqueles que crerem, que eles imporiam as mãos sobre os enfermos, né, e os curarão, que eles expulsariam demônios. E isso iria passar a acontecer. Isso iria passar a acontecer na vida dos apóstolos. A promessa estava começando, né, a se cumprir na vida dos apóstolos da igreja. E a igreja ia começar a ter um crescimento, ia começar a ter uma outra direção, ia começar a caminhar sem a presença física de Jesus, mas com a presença nítida do Espírito Santo de Deus, que iria acompanhar, que iria confirmar, que iria testificar tudo aquilo que o Senhor tinha falado, aleluia, aos discípulos, e tudo aquilo que eles estavam tomando posse. Esse texto ele me deixa, meu irmão, um pouco fascinado, um pouco maravilhado, né, pela grandeza e a riqueza que ele nos oferece, né, em conhecimento, em presença de Deus, em presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, querido, que ali depois, né, do cumprimento do Pentecoste, depois da descida do Espírito Santo, os discípulos estavam ali reunidos. É uma festa, né, que antecederia isso, né, trouxe esse grande evento, e muitas pessoas ficaram ali curiosas, né? Muitas pessoas ficaram ali atônitas, umas sem entender o que estava acontecendo, outras querendo saber o que estava acontecendo. Os apóstolos ali recebendo uma promessa não natural, mas uma promessa espiritual, né, vinda da parte do Senhor. E a Bíblia diz que eles vão ser interrogados, eles vão perguntar a eles o que estava acontecendo e o que eles poderiam fazer para também alcançar aquilo que eles estavam alcançando. A palavra de Deus fala aqui das promessas, né, que tanto aqueles de perto como aqueles de longe, tanto aqueles que crerem, tanto aqueles que receberem de bom grado, estavam incluídos, envolvidos nessa promessa. E Pedro, naquele dia, né, vai tomar a palavra, e a pregação de Pedro naquele dia não vai ser uma pregação muito extensa, vai ser uma pregação curta, mas a palavra que vai sair da boca de Pedro, ela vai surtir um efeito muito grande, né? E a palavra que Pedro lança é essa: arrependei-vos e recebei também o dom do Espírito Santo, porque essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, né? Tantos quanto estão longe, tantos quanto estão perto. Aleluia, louvado seja Deus. E essa palavra vai surtir efeito na vida daquelas pessoas. E a Bíblia diz que naquele dia, né, quase 3.000 almas, né, se converteram ao Senhor. Quase 3.000 almas agregaram através dessa promessa que estava se cumprindo na vida dos discípulos. Louvado seja Deus. Mas no versículo de número 42, algo me chamou a atenção. Algo me chamou muita atenção na igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja primitiva. Uma igreja bem-sucedida, uma igreja que trazia as marcas da promessa, uma igreja que trazia as marcas do Senhor. E se você ler comigo o versículo de número 42, você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Olha o que o versículo 42, Atos capítulo 2, versículo de número 42, ele fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, aqui nós vemos alguns segredos,
Louvado seja Deus. Segredos de uma igreja bem-sucedida, de uma igreja próspera, de uma igreja que estava crescendo. Quando nós falamos de prosperidade, não estou falando de uma prosperidade material, muito menos de uma prosperidade financeira. A igreja primitiva era uma igreja próspera espiritualmente. Pastor, mas não tinha problema lá? Tinha muitos problemas lá, sim. A igreja primitiva não era diferente da igreja atual, louvado seja Deus. Mas tinha algo diferente na igreja primitiva, e nós buscamos isso para as nossas igrejas, buscamos isso para nossas vidas, buscamos a perseverança, buscamos esse segredo, esse modelo de igreja, louvado seja Deus, que é a igreja primitiva. A igreja primitiva, se você ler a história dessa igreja, ela se torna para nós como uma igreja modelo, como uma matriz, aleluia, de igreja cristã. E nós podemos aprender muitas coisas com ela. E uma das coisas que nós aprendemos através desse texto é a perseverança. Louvado seja Deus. Observe que a primeira coisa que acontecia ali naquela igreja, aleluia, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Louvado seja Deus. E a doutrina dos apóstolos era o quê? Era um conjunto de princípios em que se baseava o sistema, aleluia, implantado por Deus. A doutrina dos apóstolos eram os ensinamentos, aleluia, que Jesus transmitiu aos seus discípulos. A doutrina dos apóstolos, louvado seja Deus, era o que se cumpria quando Jesus foi interrogado pelos discípulos, pelos fariseus, saduceus, lá em Mateus capítulo 22, quando disseram a ele, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Doutrina, nós lembramos de mandamento. E quando interrogaram Jesus acerca do grande mandamento, disseram, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Preste atenção que os discípulos, eles perseveravam na doutrina. Jesus não veio para abrogar a doutrina, não veio para abolir a doutrina, a lei, mas ele veio para que ela se cumprisse. E como eles perseveravam nessa doutrina, nesse amor, o que a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos? Que em cada alma havia temor. Aqueles que tinham condições repartiam com quem não tinham. A Bíblia fala no livro de Atos que não havia necessitados naquela época, porque quem tinha mais do que os outros repartiam. Tinha deles que vendiam suas propriedades, traziam dinheiro aos pés dos apóstolos, para que assim as demais pessoas pudessem suprir as suas necessidades. Comiam juntos, repartiam o que tinham, louvado seja Deus, estavam cumprindo a doutrina do amor, aleluia, ao qual Jesus tinha falado lá em Mateus capítulo de número 22. Você pode observar aqui, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmos Cristo Jesus a pedra angular. Ou seja, eles eram o exemplo de Jesus Cristo na terra. Jesus deixou eles, ascendeu ao céu, mas o exemplo foi dado continuidade. Eles perseveravam na doutrina, no ensinamento que Jesus nos deu. E isso nos traz para os nossos dias de hoje. Quando nós perseveramos na doutrina, na palavra de Deus. Lá em João, capítulo de número 8, versículo de número 31, olha o que é que Jesus disse para os discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, palavra é doutrina. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João, capítulo de número 16, olha o que é que Jesus está dizendo para os discípulos também, últimas instruções, últimos ensinamentos. Se vós permanecerdes na minha palavra, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Louvado seja Deus. A primeira coisa que eles faziam era perseverar na doutrina, na palavra. A segunda coisa que eles faziam era perseverar na comunhão, no partir do pão.
Louvado seja Deus. Uma igreja bem-sucedida, ela persevera na comunhão. Os cristãos primitivos perseveravam na comunhão, no partir do pão. Agora preste atenção, o que é a comunhão? A comunhão é um ato de comungar, de compartilhar, de estar envolvido, de ter as mesmas ideias, de ir na mesma direção. Louvado seja Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Poderão andar dois se não estiver de comum acordo? Não tem como. Louvado seja Deus. Então a igreja, ela tinha essa comunhão. Eles caminhavam junto, eles comungavam junto. Louvado seja Deus, eles concordavam junto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha o que Paulo dizendo assim, ó. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, Paulo afirma o quê? Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para comunhão e não para confusão. A igreja precisa andar em comunhão. Nós não pregamos placa de igreja. Nós não pregamos denominações. Nós pregamos um Cristo vivo. A igreja primitiva pregava um Cristo vivo. Eles andavam em comunhão. Olha, 1 Coríntios 1:9. Paulo diz, fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Entenda bem, irmãos, não estou aqui menosprezando placa de igreja, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Cada denominação tem feito um trabalho excelente. Cada congregação tem feito um trabalho excelente para o crescimento da obra de Deus. Agora, nós precisamos, como igreja, estar em comunhão, uns com os outros, no partido. Isso aqui é algo tão forte, que a Bíblia diz que se nós não tivermos comunhão com o nosso irmão, nem a nossa oferta a Deus ele recebe. Se tiver algo contra teu irmão, deixa a tua oferta lá, volta, reconcilia-te com teu irmão, aí você oferta. A Bíblia diz que aquele que aborrece seu irmão é homicida. Ou seja, nós precisamos, como igreja, ter comunhão uns com os outros. Precisamos ter comunhão com a igreja, com nossos irmãos, com a nossa família, com nossos vizinhos. Hebreus capítulo 12, 14, se não me falha a memória, ou é 14, 12. Olha o que a palavra de Deus diz assim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É muito forte, mano. Isso aqui é muito forte, isso é algo muito tremendo. Louvado seja Deus, é algo muito forte. A segunda coisa que a igreja fazia era comunhão. A terceira coisa que a igreja fazia naquela época, o segredo que a igreja primitiva tinha, é justamente o título dessa vigília. Vigília de oração. A igreja perseverava na oração. Aleluia, louvado seja Deus. E preste atenção, a oração, ela é uma intimidade, ela é uma comunicação particular com Deus. Quando nós estamos orando, o Espírito do Senhor nos visita. Os apóstolos, todavia, quando entravam em alguma batalha, quando eram perseguidos, a Bíblia diz que eles desciam em oração, e enquanto eles estavam orando, o Espírito Santo de Deus tomava eles, e o lugar onde eles estavam tremia através da presença de Deus. Ou seja, no momento da aflição, a oração fazia com que eles se revestissem da presença de Deus. Perseverar na oração é um ato de persistir naquilo que almejamos. Pedir, e dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Você só vai pedir como? Para Deus nós só temos como pedir a Ele orando. Dobrando o nosso joelho e orando e buscando a presença dEle na oração. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12, olha o que Paulo diz assim. Paulo nos incentiva dizendo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Bendito seja o nome do Senhor.
A oração, ela é a chave, aleluia, para você alcançar a vitória. A irmã Lady Jane, louvado seja Deus, ela falou algo aí, eu me lembrei, né, da última ministração que o Senhor me permitiu aqui, quando ela falou, Jesus orou pelos seus discípulos. Você já leu aquela oração, você já leu aquele texto, você já meditou naquele texto? Aquilo é algo tremendo. Jesus estava se despedindo. Jesus estava chegando para Deus Pai, dizendo, Pai, Jesus dá aquele suspiro, eu cumpri o que o Senhor me deu. A obra que o Senhor colocou nas minhas mãos, estou toda arrepiada aqui, irmão. A obra que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu cumpri. Jesus falou isso lá no texto. Eu imagino Jesus dando aquele suspiro de dever cumprido, ele dizendo, Pai, agora eu vou orar pelos que o Senhor me deu. Eu sei que eles não vão sair daqui da terra, mas livra eles do mal. Era algo muito tremendo, foi algo muito forte, querido. Algo muito forte. A oração que envolveu Jesus ali pelos seus discípulos. E Paulo testifica disso quando Paulo fala lá em Romanos, aleluia, que ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus está orando por você. Jesus está orando pela sua casa. Jesus está intercedendo pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus projetos. Jesus está intercedendo por essa vigília. Jesus está intercedendo pela nossa vida. Jesus está intercedendo para nós sermos vitoriosos na presença dele. É por isso que Paulo vai falar aqui, Romanos capítulo 12, versículo 12. Vai dizer, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O segredo, você perseverar e não desanimar. Louvado seja Deus. A quarto segredo, louvado seja Deus, eles perseveravam na adoração a Deus, em adorar a Deus. Louvado seja Deus. Adorar a Deus, louvar o nome do Senhor. Isso é interessante que quando nós falamos de adoração, eu quero louvar a Deus pela vida do Glauber, porque ele é um adorador por excelência. Você é um adorador por excelência, Glauber. Quando você abre a boca, o Espírito Santo de Deus te usa através desse dom maravilhoso que Deus te deu, filho. Louvado seja o nome do Senhor. E esse dom, aleluia, o Senhor deu exclusivamente para mim e para você. Nós somos adoradores de Deus. Nós somos adoradores do Senhor. Existe algo dentro de mim, de você, aleluia, que não tem ninguém, aleluia, que é o poder de nós adorarmos, de nós expressarmos o nosso sentimento a Deus através da oração. A Bíblia diz que eles perseveravam na adoração a Deus. Salmo 122, versículo 1. Olha o que o salmista Davi diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Salmo 29, versículo 2, a palavra de Deus diz assim, nos orienta dizendo, dai ao Senhor a glória devida, ao seu nome adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A igreja primitiva adorava, eles perseveravam na adoração a Deus. Não importa, meus irmãos, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nós precisamos perseverar adorando a Deus. Aleluia. Está tudo complicado, adora o Senhor. As portas estão fechadas, adora o Senhor. Aleluia, dá glória a Deus, dá aleluia. É muito fácil nós adorarmos a Deus só quando tudo vai bem. É muito fácil nós agradecermos a Deus, nós expressarmos um sorriso no rosto, só quando nós temos dinheiro no bolso, a saúde, a família, está tudo bem. Mas e quando está tudo ao contrário? Deus trabalha na contramão daquilo que nós pensamos. Isaías vai dizer isso, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os seus caminhos não são os nossos caminhos, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Louvado seja Deus. Adoração. A Bíblia diz que ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito
e em verdade. E por último, querido, eles perseveravam na evangelização. Evangelização fervorosa. Os discípulos eram fervorosos em falar do amor de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Nós não estamos vendendo uma mercadoria barata. Nós não estamos oferecendo qualquer coisa. Nós temos algo que é maior do que o ouro, do que a prata. O que se pode tornar melhor na minha vida, na vida do ser humano? A presença de Deus. O que é melhor para mim e para você? É estar na presença de Deus. É servir ao Senhor. É adorar ao Senhor. É pregar, é dizer que Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz que uma certa vez, Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração. Eles tinham o costume de orar. E a Bíblia diz que lá na porta do templo era colocado um homem que era coxo. Quando Pedro e João chegam na porta daquele templo, aquele homem olha, estende as suas mãos para pedir uma esmola. Pedro e João dizem: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem levantou e andou. Entrou para dentro do templo, pulando, saltando, glorificando a Deus. Os discípulos foram levados ao sinédrio, foram presos. Tiveram que explicar o que estava acontecendo. A Bíblia diz que quando Pedro e João explicaram aquele ato milagroso, aleluia, eles disseram que Pedro e João não poderiam mais pregar e nem testificar acerca de Jesus Cristo. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer dessa maneira: eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e daquilo que eu testemunhei. Você, eu somos uma testemunha viva de Jesus Cristo. Nós somos uma carta viva da presença de Deus. Nós não podemos deixar de evangelizar. Nós não podemos deixar de pregar de maneira nenhuma. E a igreja primitiva, ela perseverava. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48 e 49. A Bíblia diz o quê? Paulo e Barnabé evangelizavam fervorosamente. E a cidade de Antioquia, da Pisídia, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ou seja, eles pregavam, eles anunciavam e aqueles que ouviam, criam através da palavra. A nossa bandeira, irmãos, é Jesus. A nossa bandeira é o Evangelho. É o evangelho que cura, é o evangelho que liberta, é o evangelho que salva, é o evangelho que restaura. Louvado seja Deus, e nós não podemos deixar as nossas igrejas sem essa perseverança. Nós não podemos deixar nossas igrejas, nós não podemos deixar o nosso ministério sem essa perseverança. Perseverar na palavra, perseverar na comunhão com nossos irmãos. O diabo tem atacado nossas igrejas. Espírito de fofoca, espírito de contenda, espírito de soberba, espírito de egoísmo, espírito de ganância. A comunhão em muitas igrejas já não está existindo mais. Isso retrata até a igreja de Coríntios, quando Paulo chama a atenção à igreja de Coríntios. Porque nós servimos a Jesus Cristo de Nazaré. E precisamos caminhar todos no mesmo sentido. A igreja precisa perseverar na oração, na adoração, no evangelismo. Louvado seja Deus. E para finalizar a minha participação, eu sinto a presença de Deus aqui conosco. A presença do Espírito Santo está conosco. Eu tenho certeza que as nossas igrejas, cada um que está aqui hoje, tem um chamado diretamente com o Senhor. Deus lhe chamou para algo muito grande sobre essa terra. No meio da sua família, no meio da sua casa, no meio da sua parentela,
no meio do seu trabalho, no meio dos seus amigos. Deus lhe chamou com um propósito. Louvado seja Deus. E é interessante, nós não podemos parar aí. Eu vou finalizar com o que Paulo escreveu para Timóteo. Primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo de número 4. E eu vou falar isso porque o Espírito Santo de Deus está me tocando aqui para dizer isso para pessoas que estão aqui me ouvindo. O Espírito Santo de Deus está mandando eu dizer isso aqui, hoje, para pessoas que estão me ouvindo. Paulo escreveu essa carta para Timóteo e Paulo disse algo muito forte para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 em diante, Paulo vai dizer bem assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Tem gente aqui com ministério, você tem ministério, Deus te escolheu com ministério. E Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Timóteo estava ali em Éfeso pastoreando igreja. Versículo 13, olha o que é que Paulo continua dizendo para Timóteo: persiste em ler, em exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos dos presbíteros. Deus colocou dom em você. Você tem dom, pastor, mas eu não sei pregar, mas você tem um dom de ajudar, você tem um dom de evangelizar, você tem um dom de fazer a comunhão, você tem um dom de fazer missão, você tem um dom de abençoar, você tem um dom, aleluia, não despreza o dom que Deus colocou em ti. E aí ele continua dizendo assim, ó, medita nessas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aquilo que você aprender na presença de Deus não vai servir só para você. Aquilo que o Espírito Santo de Deus te agraciar não vai servir para você. Olha o que ele diz, medita nessas coisas, ocupa-te nela para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Você é como uma árvore. Tem galhos que estão ao teu redor. Tem galhos que estão ligados a você. Aquilo que você absorve reflete na vida de outras pessoas. É ministério, é chamado. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Agora vem a parte principal e eu quero encerrar. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Como é que você tem cuidado da sua vida espiritual? Como é que você tem perseverado na doutrina, na palavra, na oração, no partir do pão, nas comunhões? Tem cuidado de ti mesmo. Cuida da sua vida, cuida do seu espírito, cuida da sua saúde, cuida de você. Porque Deus tem algo grande contigo nessa terra. Deus tem algo grande na sua vida. E eu quero encerrar. Muitos vão te ouvir. E aquilo que sair da sua boca vai fazer efeito na vida de alguém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa gravar essa palavra no teu coração. Ore por nós, ore pela nossa família, ore pelo nosso ministério. Deus abençoe você grandiosamente. Que o Espírito Santo de Deus invada a sua vida, a sua casa, inunda a sua fé. Que o Senhor possa mexer, balançar a sua fé. Que o Senhor possa lhe levantar sobre essa terra. Que o Senhor possa te tomar pela tua mão direita. Que o Senhor possa fazer você não desistir. Que o Senhor possa fazer você perseverar. Que o Senhor possa fazer você acreditar mais um pouquinho. Eu sei que está difícil. Eu sei que tem hora que está doendo. Eu sei que tem hora que está à vontade de desistir. Mas persevera. Caminha mais um pouquinho. Luta mais um pouquinho. Porque o Senhor é contigo. Louvado seja Deus. Eu quero deixar essa palavra profética para a sua vida.
sobre todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus.